Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 10ª edição da Semana da Matemática. Bom, meu nome é Andréia, sou professora do Departamento de Geometria e tenho o prazer de anunciar o minicurso do professor Jorge Petrúcio, que é do GAN, e ele vai falar, então, o minicurso dele é de 4 horas, 2 hoje, 2 amanhã, e ele vai falar sobre comentários sobre métodos de prova. Obrigada, Petrúcio. Bem-vindos aos comentários. Eu primeiro queria agradecer aos organizadores, a Andréia e ao Johnny, que organizaram essa semana, e a todo mundo aí que ajudou eles nessa organização. É claro que quando a gente faz um evento como esse, nunca trabalha sozinho, sempre tem um grupo de pessoas em volta que está se comprometendo também. Então, eu queria agradecer a todos vocês por terem colocado essa semana no ar. E nessa época em que a gente está trabalhando remotamente, é sempre importante a gente ter essa perspectiva de poder ter contato com os alunos e falar de assuntos não extracurriculares, mas extra-aulas. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando esses comentários para vocês. Bom, primeiro eu preciso fazer uma advertência e uma pequena propaganda. A advertência é que a maioria das afirmações que eu vou fazer nesse minicurso, elas não possuem uma base filosófica fundamentada. Elas são observações do senso comum. Isso não quer dizer que não haja observações filosóficas que possam ser levantadas sobre essa questão que eu estou tratando aqui, que eu vou tratar aqui. Mas, para ser didático, é melhor deixar essas questões filosóficas de fora e tentar tratar o assunto completamente dentro do senso comum, e é isso que eu vou tentar fazer com vocês. Tem uma frase que eu li uma vez, atribuída a Bertrand Russell, mas eu não sei se é verdade que foi ele que falou isso, mas eu gosto muito dela, que diz que é impossível ser didático e correto ao mesmo tempo. Você sempre tem que, às vezes, fazer uma opção, se você quer ser didático, em falar algumas incorreções, no sentido não de falar falsidade, mas de falar meias verdades ou verdades que não têm fundamentação filosófica. É isso que eu vou fazer. E, para quem tiver interesse, um pequeno livro, que foi escrito em 2012 e apresentado num minicurso do Colóquio de Matemática da região Sul, escrito por mim e pela professora Renata de Freitas, está disponível aí nesse endereço para download, todo mundo pode ir lá buscar. Nesse livro, é um livretinho, algumas questões que eu vou tratar superficialmente aqui estão mais aprofundadas, e algumas questões que nós tratamos lá um pouco mais superficialmente são aprofundadas aqui. Então, num certo sentido, esses comentários complementam algumas coisas que estão no livro e são complementados por alguma coisa que está no livro. Espero que um dia a gente faça uma edição do livro contendo tudo isso. Muito bem. Então, sumário da aula 1, eu vou apresentar 7 tópicos. O que é uma prova, por que é necessário provar, vou falar sobre a estrutura geral das provas. Até aí, a gente vai fazer observações bastante genéricas sobre demonstrações ou provas, como a gente vai chamar, a maioria do tempo. E aí, depois, a gente vai entrar um pouco mais especificamente no tema dos métodos de prova. Eu vou usar o método probabilístico numa instância bastante simples, como exemplo de um método de prova, para explicar a ideia de método de prova. E depois eu vou tratar dos 2 métodos gêmeos, o método de suposição e o método de contraposição, que são os únicos 2 métodos mais específicos que a gente vai tratar mais em detalhes hoje, tá? Porque eles são muito parecidos, então eles são propícios para um tratamento mais inicial. E vou falar alguma coisa sobre redação das provas. O que é uma prova? Resposta é simples. Uma prova é uma das possíveis maneiras, de você certificar a veracidade de uma proposição. Certificar, fundamentar, justificar, convencer, etc. A veracidade ou a falsidade, se a proposição for falsa, você pode provar que ela é falsa também. E aí tem uma piadinha com um gerente explicando para um futuro ou não empregado o significado, provando que essa proposição que ele colocou na parede realmente procede. Tá? Isso é para vocês olharem depois, quando os slides forem divulgados. Bom,
Do ponto de vista que eu vou tratar aqui, embora eu não vá levar essa analogia a fundo o tempo todo, como eu deveria, eu vou ter de vez em quando eu vou deixá-la um pouco de mão, uma prova é um jogo. Igual um jogo. Tem jogo de xadrez, jogo de futebol, jogo da velha, Tetris, sei lá, qualquer tipo de jogo. Uma prova é igual um jogo. Você tem dois jogadores no caso das provas. O jogador que quer provar e o jogador que duvida. Então, quem quer provar, joga contra quem duvida. As peças são os enunciados matemáticos. É isso que o jogador que quer provar tem em mãos para usar, os enunciados matemáticos. E é isso que o jogador que duvida tem para olhar, os enunciados matemáticos. O tabuleiro é o que você quer provar, qual enunciado você quer provar, e o espaço que você tem para escrever essa prova usando os enunciados matemáticos. Como se houvesse um grande tabuleiro na sua frente, você vai espalhando as peças para construir a prova. Esse é o jogador que quer provar. E o jogador que duvida, ele vai acompanhando a construção da prova. Ao mesmo tempo que o outro está construindo, o outro vai acompanhando. Esse tabuleiro pode ser o papel, pode ser o quadro negro, pode ser o quadro branco, pode ser a tela do computador, pode ser qualquer coisa, desde que você consiga escrever a prova. Além disso, tem as regras básicas para a prova ser aceita. Ela tem que ser um texto escrito, português, no nosso caso, misturado com matematiquês, finito, é um texto finito, tem começo, meio e fim, ele não pode ser um texto infinito, ou não pode não ter começo, não pode ter meio, ele tem que ter bem organizado, num certo sentido. Ele tem que ser logicamente encadeado, essa é uma questão um pouco mais complicada que a gente vai basicamente deixar de lado nessa discussão de minicurso. Ele tem que ter a sua correção facilmente verificada. Isso quer dizer o seguinte, vou voltar aqui. Se o jogador que duvida está duvidando, ele deve poder olhar para a prova, verificar o que está sendo feito e conferir que aquilo realmente acontece. Se o jogador que duvida não tiver essa habilidade, a prova não satisfaz as regras do jogo. Vou repetir isso, porque isso é muito importante. O jogador que prova, ele vai construindo a prova. O jogador que duvida, ele vai acompanhando a construção da prova. Mas essa construção tem que ser logicamente encadeada e tem que ser de modo que o jogador que duvida, se duvidar de alguma parte, ele possa checar facilmente que aquela parte está correta ou facilmente encontrar o erro que foi colocado na prova. Inadvertidamente, obviamente, que o jogador que prova não quer errar. Esse ponto é importante porque quando a gente estuda matemática, ninguém conta para a gente que tem um adversário do outro lado lendo a prova, procurando o erro e que vai ter que ter facilidade em checar esse erro. Ele não vai poder ter dificuldade em checar esse erro. Se ele tiver dificuldade em checar esse erro, a prova está mal feita, a prova está errada, entre aspas. Tá? Muito bem. Então, a correção tem que poder ser facilmente verificada. E tem que ser indicado claramente o que foi provado. O jogador que prova, ele diz claramente o que ele está provando, e o jogador que duvida, ele entende claramente o que está sendo provado. Ele pode não entender claramente a prova de princípio, porque tem que ler a prova e verificar cada passagem, como eu falei antes. Mas ele já sabe o que está sendo provado. Ele não pode ficar na dúvida do que está sendo provado. E, finalmente, a prova não pode provar algo contraditório com o que você já conhecia. Se você sabe que um certo enunciado, uma certa proposição é verdadeira, comprovadamente, você não pode ter uma prova que desmente a prova anterior. Uma das duas tem que estar errada. Tá? Muito bem. Então, o jogador que prova ganha se ele consegue convencer o jogador que duvida. No final da prova, o jogador que duvida fala, ok, está correto, estou convencido, chequei tudo, está tudo certo, não tem dúvida nenhuma. Mas, acabou minha dúvida. O jogador que duvida ganha numa situação muito mais complexa do que simplesmente o jogador que prova perde. Porque a derrota do jogador que prova é muito mais sofisticada do que simplesmente ele perder.
O jogador que duvida não está convencido de que a prova está correta. Simplesmente assim. Vejam bem, não quer dizer que a prova está errada. Quer dizer que o jogador que duvida não foi convencido que ela está correta. Por qualquer razão. Não importa a razão. Basta que ele diga assim, olha, eu não entendi essa prova que você fez. Pronto, o jogador que prova, perdeu. E o jogador que duvida, ganhou. Então, o jogador que duvida, se ele for mal, você tem que fazer uma prova muito, 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 muito bem feita. Para ele, no final, não ter como dizer para você, não entendi o que foi provado. Tá? Observa que há uma grande assimetria. O P tem que convencer o jogador que duvida, ou seja, ele vai ter que argumentar, mostrar, explicar, detalhar, mas o jogador que duvida simplesmente vai poder dizer, não entendi, e acabou o problema para ele. Isso é muito diferente do que geralmente é dito sobre provas para vocês. Geralmente, esse jogador que duvida nunca aparece nas explicações do que é uma prova, e muito menos essa capacidade dele ser mesquinho, vamos dizer assim, de simplesmente dizer não entendi e acabar com todo o problema. Tá? Então, em outras palavras, a prova deve ser correta e convincente para o outro, não para você. Esse é outro ponto muito importante que a gente não vai discutir profundamente sobre a sociologia das provas. Você prova para os outros, não para você mesmo. Para você mesmo, você não precisa talvez nem provar, ou se precisar provar, você pode fazer qualquer prova rascunhada, desenhada, rabiscada, de qualquer jeito, mal escrita, torta. Não precisa nem ser no papel, pode ser só na sua cabeça. Mas para o outro, que é para quem você prova, a prova tem que estar toda escrita no papel, detalhada, ser convincente e, no final das contas, provar aquilo que você queria provar. Tá? A gente vai ter a oportunidade de ver vários exemplos dessas situações aí, embora eu não vá enfatizar muito essa perspectiva do jogo. Como nosso primeiro exemplo, vamos provar que 1 centavo é igual a R$1. A prova é essa aí. 1 centavo é 0,01 real, 0,01 real é 0,1 ao quadrado real, 0,1 ao quadrado real são 10 centavos ao quadrado, 10 centavos ao quadrado são 100 centavos, e 100 centavos são R$1. Está aí a prova. Duas observações para começar. Primeiro, observa que eu escrevi prova no início da prova e escrevi um quadradinho para marcar o final da prova. Essas aí são as duas primeiras regras de boa educação que eu vou ensinar para vocês sobre como escrever prova. Nós sempre escrevemos prova ou demonstração. Eu não vou falar demonstração porque eu gosto mais da palavra prova. Mas também pode escrever demonstração. Você sempre escreve prova ou demonstração e você bota uma marca no final da prova. Essa marca no final da prova, usualmente, nos livros de matemática atuais, são ou um quadradinho branco ou um quadradinho preto. Nos livros de matemática mais antigos se usava um QED, que é uma expressão latina, que eu vou falar sobre ela só um pouquinho depois. Esse quadradinho branco, esse quadradinho preto ou esse QED, eles são usados para você marcar o final da prova. Por que isso é importante? Isso é importante porque você delimita para o jogador que duvida onde é que a prova começa e onde é que a prova termina. Lembrem que a prova tem começo, meio e fim. Então, com o começo e o meio, e o fim, desculpe, marcados, fica mais fácil para o jogador que duvida encontrar o meio da prova e tentar entender o que está acontecendo. É claro que esta prova que estou apresentando não é uma prova, ela está errada, porque a gente sabe que 1 centavo não é R$1. Se ela fosse uma prova, a gente contradiria um fato que nós sabemos que é verdadeiro, 1 centavo não é R$1. Então, ela tem algum erro. Fica para vocês se divertirem procurando onde é que estão os erros dessa prova aí, tá? Outra prova, uma proposição que já foi provada muitas vezes, é a prova de que Deus existe. Uma prova de que Deus existe foi feita por Descartes. Descartes provou que Deus existe do seguinte modo: toda ideia requer uma causa. A causa da ideia de Deus existe fora de nós. Não está dentro de nós, mas fora de nós. Mas somente o próprio Deus pode conter a realidade que a ideia de Deus representa. Quer dizer, essa coisa fora de nós que causa Deus só pode ter sido causado por algo fora de nós. E esse algo é Deus. Então, Deus existe. Bom,
Não preciso dizer também que essa prova sofre de um defeito grave. Ela não é uma prova convincente, porque se ela fosse convincente, esse problema, entre aspas, já estaria resolvido e todo mundo já teria que tomar uma única posição. E, como a gente sabe, as pessoas têm posições diferentes sobre essa questão. Isso, apesar de várias provas da existência de Deus terem sido fornecidas. Eu posso depois voltar nessa prova e fazer um pequeno comentário sobre ela, só para a gente ter uma ideia de por que ela não é satisfatória. Mas, por enquanto, eu queria só mostrar a vocês, vou voltar aqui, essas duas provas. Uma prova errada, ou seja, não é uma prova. Nós não sabemos onde está o erro, não sabemos nem a palavra, nós não investigamos onde está o erro, mas nós sabemos que ela está errada. Essa prova não pode convencer ninguém, porque 1 centavo não é igual a R$1, então ela não é convincente, mas por uma questão de estar errada, e essa prova aqui, ela talvez não esteja errada, mas ela não é convincente. A gente vai dar uma olhadinha nela depois, rapidamente, só para ter uma ideia de por que ela não é convincente, embora não esteja errada. Muito bem.